Olá, 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 olá. Seja bem-vindo ao nosso sexto encontro do nosso grupo de estudos do Psicoterapia e Sentido da Vida. Cadê o foco? Olha só, focou aqui. Do Psicoterapia e Sentido da Vida. E nós estamos no sexto encontro, então. Deixa eu vir para cá para poder focar de novo. Então, nós estamos no sexto encontro e eu estava aqui cá comigo pensando com os meus botões. A partir deste encontro, então, nós vamos trabalhar, nós vamos focar em fazer um tópico por encontro, tá bom? Então, eu resolvi fazer isso para podermos ficar de maneira mais didática, né? Para poder você não às vezes, poxa, eu quero relembrar um tópico específico e tudo mais, vi aqui um tópico do livro. Onde é que está? Pô, vou buscar aqui no título do vídeo. Então, para facilitar essa pesquisa, essa dinâmica de pesquisa, então, eu estou fazendo isto. E aí, vamos só achar aqui o meu link para poder a gente começar a trabalhar. Eu acho que o outro estava em julho. Pronto. Então, a partir de agora, a gente vai fazer um vídeo, né, que eu estou chamando de encontro. Nós vamos fazer um vídeo por tópico. Bom, então, o título do vídeo vai ser o tópico e a gente vai trabalhar única e exclusivamente este tópico no vídeo. Então, isso vai facilitar na nossa pesquisa. Então, só lembrando que no vídeo anterior, então, a gente encerrou a primeira parte, falando sobre essa psicogênese do psicologismo, e daí a gente já começou o início da segunda parte, que é a análise existencial geral, e nós falamos rapidamente sobre a questão do sentido. E hoje, então, o tópico vai ser a discussão do sentido da existência. Nós vamos discutir, nós vamos falar tão somente este breve tópico. Então acompanha comigo, que nós teremos aí 3, 4 páginas de discussão. Então, let's bora. O problema do sentido da vida, quer se apresente, quer não expressamente, cumpre defini-lo como um problema caracteristicamente humano. Então, aqui ele já vai explicar mais para frente, mas é isso, né? Então, quer se apresente de maneira mais explícita ou menos explícita, então o problema do sentido da vida é um problema de característica humana, especificamente humana. Por conseguinte, o pôr-se em questão o sentido da vida não pode ser nunca, de per si, por ele mesmo, expressão do que porventura o homem tenha de doentio. Então aqui ele já quer descartar o quê? Que essa questão sobre o sentido da vida não necessariamente é algo de doentio. Tá? É antes, ele continua, sem mais, para falarmos com propriedade, expressão do ser humano. Expressão precisamente do que de mais humano há no homem. Com efeito, podemos perfeitamente imaginar animais altamente evoluídos que, como as abelhas ou as formigas, por exemplo, em certos aspectos de organização social, em alguns dispositivos semelhantes às estruturas humanas do Estado, cheguem a superar a sociedade humana, mas jamais poderemos imaginar que um animal seja capaz de suscitar o problema do sentido da sua própria existência, conseguindo assim pô-la em questão. Só ao homem, como tal, é dado, a ele exclusivamente, ter a vivência de sua existência como algo problemático. Isso daqui é engraçado se não fosse trágico, né? Só ele é capaz de experimentar a problematicidade do ser. Né? Então, só o homem é capaz. Né? Então, ainda que a gente tenha alguns animais que têm um certo nível de organização social, inclusive, somente o homem nasce com uma pergunta no peito, com a capacidade de questionar sobre a vida. Então, só o homem nasce com essa faculdade.
Vale a pena repetir que o que dissemos acima, relatando um caso exemplificativo a propósito do conceito de vácuo existencial. Refiro-me àquele professor universitário que tinha estado na minha clínica por causa do seu desespero quanto ao sentido da existência. No decorrer da consulta, pôs-se de manifesto que se tratava de um estado endógeno depressivo. Verificou-se ainda que as elucubrações sobre o sentido da vida não o assaltavam, como seríamos tentados a supor, ao tempo das fases depressivas. Pelo contrário, nessas fases, estava tão hipocondriacamente preocupado que não conseguia pensar no que quer que fosse. Só nos intervalos saudáveis entrava em tais cogitações. Por outras palavras, entre a necessidade espiritual, por um lado, e a enfermidade anímica, por outro, havia, inclusive, no caso concreto, uma relação de exclusão. Freud era de outro parecer quando escrevia a Maria Bonaparte. Se pergunta pelo sentido e valor da vida, é porque se está doente. Então, lembra que eu falei no finalzinho do nosso encontro anterior sobre essa dialética que ele vai fazer com a psicanálise, né? Então, o Freud ele tinha uma interpretação, né? Pô, se uma pessoa pergunta pelo sentido da vida, é porque propriamente ela está doente. E Frank vai dizer, não, velho, não tem nada a ver, cara. No caso concreto aqui do exemplo do professor, inclusive isso eram questões excludentes, ou seja, ele se perguntava pelas questões de sentido quando ele não estava num quadro anímico doente. O problema do sentido posto em toda sua radicalidade pode francamente abater um homem. É este o caso corrente, sobretudo na puberdade. Portanto, na época em que a problemática essencial da existência humana se abre ao homem jovem, que vai amadurecendo e lutando espiritualmente. Uma vez, um professor de história natural explanava numa aula de um colégio a tese de que a vida dos organismos, incluindo do homem, em última análise, é nada mais, em última análise, nada mais é que um processo de oxidação, um processo de combustão. Imediatamente saltou um aluno lançando-lhe em rosto essa pergunta apaixonada: sim, mas então o que é que dá sentido a toda uma vida? Esse jovem tinha compreendido exatamente que o homem existe num modo de ser diferente do de uma vela, por exemplo, que está diante de nós a arder em cima de uma mesa. O ser da vela, Heidegger diria, ser presente, Vorhandensein, pode-se interpretar como o processo de combustão. Ao homem, contudo, ao homem como tal, pertence uma forma de ser essencialmente diferente. O ser humano é, antes de mais, um ser essencialmente histórico. Está incerto num espaço histórico concreto, a cujo sistema de coordenadas não logra arrancar-se. Então, ele traz aqui mais um elemento, né? Incerto de estar inserido aqui, né? Não incerto no sentido de incerteza. Incerto ou incerto? Já não sei essa pronúncia, ó. Fiquei na dúvida agora. Enfim. E este sistema de relações está determinado, em cada caso, por um sentido, se não inconfessado, talvez em geral inexprimível. O movimento de um formigueiro bem se pode definir, portanto, como tendente a um fim, que não se pode afirmar é que tem um sentido. Desaparecendo, porém, a categoria de sentido, desaparece também o que pode se chamar histórico. Um estado formigueiro não tem história alguma. Né? Então ele está fazendo essa contraposição, né? De que não tem um sentido, né? Pode ter uma finalidade, né? Então pode estar direcionado a um fim, mas não tem um significado. Justamente porque a formiga ela não tem essa pergunta: por que eu estou me organizando desse jeito? Não tem essa pergunta, ela só se organiza. É uma resposta ali instintiva.
Em seu livro Acontecimento e Vivência, Erwin Strauss mostrou que no homem, e não apenas no caso do homem doente de neurose, o fator histórico do tempo não se pode isolar conceitualmente de sua realidade de vida, daquilo que o mesmo Strauss chama de realidade cambiante. Menos ainda se pode fazer tal separação quando o homem, assim especialmente no caso da neurose, deforma a realidade cambiante. Uma das formas que esta deformação pode assumir é aquela tentativa de aversão, aquela tentativa de abandonar o modo de ser humano originário, que Strauss classificou como existência presentista, entendendo, por tal, um ajustamento à vida, que crê poder renunciar a toda e qualquer orientação. Trata-se, portanto, de um comportamento que se funda no passado, que nem se funda no passado, nem se orienta para o futuro, aplicando-se antes ao puro presente sem história. Encontramos-lo ali, aliás, na evasão neurótica para certa espécie de esteticismo, para uma dissipação artística ou para um excessivo êxtase em saborear a natureza. O homem em questão está, assim, em certo sentido, esquecido de si mesmo, mas poderíamos dizer também esquecido de seus deveres, na medida em que, nesses momentos, vive do lado de lá de qualquer dever que resulte do caráter de sentido histórico individual da existência. Então aqui é de boa, né? O homem normal, tanto no sentido de uma norma média como no da norma médica, só em certas ocasiões pode e, mesmo então, só em certo grau, legitimamente tomar uma atitude presentista. Refiro-me àquelas ocasiões, às festas, por exemplo, em que adrede e temporariamente se afasta da vida determinada por um sentido, para se entregar à embriaguez. A embriaguez quer dizer aquele estado de esquecimento de si que o homem provoca intencional e artificialmente, para desonerar de tempos em tempos da impressão de sua responsabilidade essencial, de quando em vez lhe parece demasiado pesada. Mas, na verdade, o homem ocidental, pelo menos, está sempre sob o ditado de valores que lhe compete evitar de modo criador. Com isto, não se pretende certamente negar a possibilidade de alguém se narcotizar, embriagando-se com as suas obras criadoras. É o que ocorre aos homens daquele tipo que Scheler, no seu estudo sobre o burguês, caracterizou dizendo que, por causa dos meios de realização dos valores, esquecem o fio último dos próprios valores. Estão, nesse caso, os que passam toda a semana a trabalhar intensamente e no domingo, em vista do vazio, da solidão, da falta de conteúdo de sua vida, que então irrompe à tona da consciência, se tornam deprimidos, neurose dominical, ou sentindo um erro vacui, em sentido espiritual, mergulham em qualquer situação de embriaguez. Mas não é só nos anos de maturação que o problema do sentido da vida se põe de modo típico. Põe-se também, sempre que ocasionalmente, como se o destino a trouxesse. Sobrevém ao homem uma vivência perturbadora. E, assim como no período de amadurecimento, não há nada de propriamente doentio em questionar sobre o sentido da vida. Assim, também nada representa de patológico a necessidade anímica do homem que luta por um conteúdo de vida ou a própria luta espiritual em que se empenha. Sendo assim, não se pode esquecer que a psicoterapia, uma vez alargado o seu horizonte pela logoterapia e paralelamente pela análise da existência-análise,
como forma que é desta logoterapia, tem que lidar, dadas certas circunstâncias, com homens que padecem animicamente e que, em sentido clínico, não é lícito considerar propriamente doentes. Afinal, esse sofrimento, nascido dentro da problemática absolutamente humana, constitui precisamente o objeto de uma psicoterapia a partir do espírito. Mas, mesmo quando houver de fato sintomas clínicos, pode ser conveniente proporcionar ao doente, através da logoterapia, aquele apoio espiritual especialmente seguro de que o homem são e corrente precisa menos, mas que o homem animicamente inseguro necessita com urgência, precisamente para compensar sua insegurança. Em nenhuma hipótese é lícito tomar a problemática espiritual de um homem como um sintoma, pois sempre ela é realização, para usarmos a antítese de Oswald Schwartz. Nos casos, realização que o paciente já efetivou, noutros, uma realização em que nós temos de ajudá-lo. Isto vale nomeadamente para aqueles homens que, por razões puramente externas, perderam a equanimidade. Entre eles, pode-se contar quem, depois de ter perdido um ser especialmente querido, a cujo serviço havia dedicado a vida inteira, levanta inseguro o problema de saber se sua vida ainda conserva algum sentido. Pobre do homem que, em tais momentos, sente vacilar sua fé no caráter de sentido da sua existência. Encontrar-se-á sem reservas aquelas forças que só lhe pode dar uma cosmovisão que afirme a vida incondicionalmente. Ainda que não se trate necessariamente de chegar a uma clara consciência dela ou uma formulação conceitual. Faltam-lhe, nesse instante difícil, e já não lhe fica a possibilidade de encaixar o golpe do destino, compensando por si mesmo o seu poder. E assim nascerá nele uma espécie de descompensação psíquica. Gostaríamos que se compreendesse o melhor possível o significado central que corresponde a uma atitude derivada de uma cosmovisão que afirme a vida, esclarecendo-se também com que profundidade ela pode chegar a atingir até o biológico. E talvez isto salte à vista nas linhas que se seguem. Fez-se uma vez um estudo estatístico de grande envergadura sobre as prováveis razões da longevidade. Pois bem, pôde-se comprovar que, em todos os casos examinados, a razão era uma concepção da vida alegre, portanto, uma concepção afirmativa da vida. Na esfera psicológica, a atitude derivada da cosmovisão vê-se que ocupa uma posição central de tal valor que sempre transparece. Assim, por exemplo, no caso de doentes que tentam ocultar a sua atitude básica negativista em relação à vida, vê-se que nunca conseguem dissimular inteiramente. Utilizando o método correspondente da exploração psiquiátrica, o tédio da vida oculto revela-se sem mais. Suponhamos um doente que suspeitamos estar dissimulando intenções suicidas. O processo que se recomenda para o exame é o seguinte: em primeiro lugar, interroguemos o doente a respeito dos pensamentos de suicídio, isto é, perguntemos-lhes se pensa em suicidar-se ou, conforme o caso, se persiste nas ideias suicidas que antes manifestou. Em qualquer hipótese, sempre responderá que não a esta pergunta, sobretudo, aliás, na hipótese de pura dissimulação. Em seguida, façamos outra pergunta que nos permita estabelecer um diagnóstico diferencial entre o estar realmente livre do tédio vital, por um lado, e por outro, a mera dissimulação do mesmo. Perguntemos-lhes, por mais brutal que a pergunta lhe pareça:
Por que já não tem nenhum pensamento de suicídio? Nessa altura, o doente que estiver livre de tais propósitos ou que já estiver curado, logo responderá que, evidentemente, por ter de cuidar dos seus, ou por ter de pensar no seu trabalho, ou por motivos semelhantes. O doente dissimulador, no entanto, ficará encalhado subitamente na nossa pergunta, com uma perplexidade típica. Aqui o que, que ele está fazendo, né? Estou só lendo, mas aqui o que, que ele está fazendo? Ele está trazendo a questão do sentido como algo não doentio, necessariamente, né? E aqui, nesses casos de tentativa de suicídio, ele já está começando a introduzir uma ideia do porquê, né? Do próprio sentido da vida. Então, para aquela pessoa que deseja tirar sua vida realmente, ele não vai saber responder, né? Esse doente dissimulador, ele está dissimulando que é o quê? Que ele está dizendo que está tudo bem, está tudo tranquilo e tal. Então, para a gente pegar esse doente que dissimula, a gente tem que perguntar, por que, que você não quer mais tirar a tua própria vida? Então, a gente vai tentar chegar a uma razão, a uma perspectiva de sentido, de descoberta de sentido. Ah, não quero tirar minha vida porque isso daqui. Né? Então, com esse tipo de questionamento, Viktor Frankl, ele conseguiu reduzir a zero os casos de suicídio na época lá em Viena. Né? O doente dissimulador, no entanto, né, ficará encalhado subitamente na nossa pergunta com uma perplexidade típica. Sentirá a necessidade de responder à nossa pergunta com argumentos em prol de uma afirmação simulada da vida, sem saber como satisfazê-la. No caso de se tratar de um paciente já internado, o mais típico é começar então a insistir em ir-se embora ou a protestar solenemente quando não há nesse desejo quaisquer intenções de suicídio. Logo se vê que o homem está psicologicamente incapacitado para fingir sequer argumentos a favor da afirmação da vida, ou argumentos para continuar a viver. Argumentos, enfim, que depõem contra os seus prementes pensamentos de suicídio. Se realmente os houvesse, se os tivesse já no pensamento, não mais estaria el ipso dominado por intenções de suicídio, nada tendo, portanto, que fingir. Então, o que, que o Franco está fazendo aqui? Né? Ele basicamente nesse tópico sobre a questão do sentido, ele está debatendo que essa questão do sentido da vida, acerca do sentido, não é uma questão necessariamente de quem está doente. Então não é este o caso, né? Não é porque, como Freud acabava interpretando, né? Não é porque uma pessoa se pergunta sobre o sentido da vida que ela está doente animicamente. E ele traz o exemplo do professor que ele atendeu, que, pelo contrário, quando ele estava com uma depressão endógena, ele estava tão hipocondríaco, ele estava tão fechado a essas questões da própria doença, que ele não sequer se questionava sobre o sentido da vida. E o outro exemplo que ele traz é sobre o paciente, sobre a pessoa suicida, né, que tem uma ideação de suicídio. E ele traz acerca desse manejo, né, desse tipo de possibilidade, que a pessoa que apresenta uma ideação suicida, a gente pode levar em conta que ela está doente ou não? Sim, né? Então é uma possibilidade da pessoa estar doente, emocionalmente falando. Né? E aqui ele traz uma deixa. Né? Então, como é que a gente consegue perceber que ela está dentro de uma perspectiva afirmativa sobre a vida? É quando a gente pergunta, mas por qual motivo você deixou de ter os pensamentos suicidas? E quando a pessoa ela traz uma resposta a partir de uma perspectiva afirmativa da vida, então compreende-se
que ela de fato tem um porquê, tem um para que viver, tem uma questão de sentido ali. Então, o ponto principal aqui é que o ser humano, ele de fato, ele vai se questionar sobre o sentido da sua vida. E esse questionamento não é fruto, não é resultado de um adoecimento psíquico necessariamente, mas é uma questão ontológica, é uma questão espiritual, é uma questão da dimensão humana. E aí o cuidado que a gente tem que ter com o terapeuta é esse, né? Quando uma pessoa chegar até você e se questionar sobre o sentido da sua vida, não vai achando que ela já está doente. Não, de repente, no sentido emocional, né? Como a gente está costumeiramente acostumado a avaliar. Mas abre-se ali uma angústia existencial. Aí, e daí, a necessidade de uma psicologia a partir das questões do espírito. Então, guarde isso, né? O problema, a problemática acerca do sentido da vida, não necessariamente diz de uma neurose. Então, esse é o resumo desse tópico aqui da análise existencial geral. Então, ele já vai descolando, né? Ele já vai puxando um pouquinho para uma questão existencial de fato, né? Já vai tirando um pouquinho essa questão sobre o sentido da vida, como se fosse algo puramente sintomatológico de uma psicopatologia, de uma neurose. Então, ele vai retirando, ele vai deixando esse argumento enfraquecido para poder puxar esse argumento para uma questão existencial, de fato, né? Para um fenômeno humano, independente de estar associado ou não a uma condição de adoecimento psíquico, de adoecimento emocional. E aí, com isso, ele vai localizando a questão do sentido, né? Ele vai retirando essa localização da questão do sentido a partir dessa perspectiva anímica, psicológica, tão somente, e ele vai localizando essa questão do sentido e do significado da vida a partir da existência, a partir de uma condição especificamente humana. Então, olha só como o Viktor Frankl vai construindo o seu raciocínio e a sua teoria psicológica da logoterapia e da análise existencial. Beijinho, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você conhece algum logoterapeuta que deseja se aprofundar nos estudos da logoterapia, já encaminha, já compartilha esse vídeo com ele. E até o nosso próximo tópico, que vamos falar sobre o suprassentido. Também é bem legal esse tópico aqui. Vamos em frente, beijinhos e até o nosso próximo encontro.